Seja bem-vinda a esse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar de gestão emocional, um tema tão polêmico. Na minha vista, eu vou falar sobre gestão emocional voltada para o treinamento mental e eu vou usar esse livro aqui, ó. Quero ver se você é mais esperta que o diabo. Se você é esperta, eu já sei, porque você está nesse canal, você está nesse vídeo e quer aprender a ter gestão emocional. Ter gestão emocional é, hoje, primordial para você arrumar emprego, para você ter autoestima, que é o tema desse canal, para que as mulheres adquiram autoestima, autoamor. Autoestima, gente, é um pacote de emoções. Um pacote de emoções que você tem em várias áreas da vida, dos seus resultados, como você lida com o seu diálogo interno. O meu nome é Vera e aqui nesse canal eu ajudo você a ter gestão emocional, a ter autoestima, a colocar-se na rota de autoamor. Então, o tema desse vídeo hoje é vital para você ter relacionamentos, manter a sua saúde mental do seu trabalho, entende? Para você adquirir novos relacionamentos, para você aprender a lidar com os seus desafios. As nossas emoções, elas vêm baseadas no que a gente pensa, sente e age. Isso é chamado de personalidade, como a gente acaba se identificando com o mundo. Então, a gestão emocional é a gestão de você não perder a sua autenticidade, de você não perder o seu ser, de você aprender a lidar com pessoas tóxicas, de você manter um bom estado emocional para sobrar energia, para você criar o que você deseja na sua vida. Olha que importante que é você ter gestão emocional. E por que eu vou usar esse livro como base mais esperto que o diabo? Eu nunca dei, vou falar meu óculos, eu nunca dei muita atenção para esse livro, gente. Sabe por que eu nunca dei muita atenção para esse livro? Porque, como eu trabalho com treinamento mental, eu gostava muito mais dos outros livros do Napoleão Hill. E eu achava esse aqui meio, não vou criticar, porque, nossa, quem sou eu? Quem sou eu, né, para criticar algum livro do Napoleão Hill? Mas ele não chamava minha atenção. Só que como eu trabalho com gestão emocional, autoestima e treinamento mental, eu achei que para quem está começando, eu me coloquei assim, falei, gente, se eu tivesse hoje perdida, me sentindo mal com a minha vida, se eu tivesse hoje perdida, o que eu gostaria? Onde eu começaria? Então, Napoleão Hill, ele ficou 20 anos, não sei se vocês já conhecem, tem audiolivros deles aqui no YouTube, audiolivros para você acompanhar na sua leitura. Ele ficou 20 anos, Napoleão Hill ficou 20 anos entrevistando pessoas de sucesso e sem sucesso. Ele queria achar os padrões, a forma de pensar dessas pessoas e assim identificar esses padrões e trazer para a vida, para o cotidiano, para a rotina. Então ele passou 20 anos da vida dele entrevistando pessoas. E dessas pessoas que ele entrevistou, 500 pessoas eram bilionários e milionários da época. Ele entrevistou Henry Ford, o dono da Ford, quem iniciou a Ford. Ele entrevistou, entre Henry Ford e outros milionários, ele entrevistou muitas pessoas bem-sucedidas. E aí foi onde ele começou a identificar esses padrões e publicou o seu primeiro livro, em 1939, que ele publicou Quem Pensa Enriquece, mas em 1928 ele publicou um livro que foi muito famoso, um best-seller, chamado Lei do Triunfo. Então tem todos eles aqui no YouTube, depois eu vou deixar aqui na descrição, curte o vídeo, porque quando você curte, você ajuda mais uma mulher a ter gestão emocional. Então curte o vídeo e manda para uma amiga que precisa aprender a ter gestão emocional. Hoje eu vou falar de um assunto só desse livro e vou trazer para o treinamento mental e para a nossa rotina. Olha que legal, vou trazer para essa parte do treinamento mental e para a nossa rotina. Então, Napoleão Hill, ele dedicou a vida dele a nova mentalidade, a novo pensamento.
Ele foi o criador da sigla Mastermind, que são mentes juntas. Então, aqui nesse vídeo, a minha mente está com a sua mente e a gente está criando um Mastermind. Você vai aprender através de mim, das minhas percepções, e vai criar as suas. E aí a gente vai juntas numa rota, que é a rota do auto-amor e da autoestima. Então, isso é um Mastermind. Você andar junto na mesma rota. Você criar, ter ideias, compartilhar, comentar. Então, eu te convido a curtir o vídeo, a ficar aqui nesse canal, para que você consiga trazer saúde mental e emocional para você, para sua vida. Então, Napoleão Hill, nesse livro, ele simula uma entrevista com o diabo. Eu não consegui ler tudo, mas hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, só com a primeira parte. Ele simula uma entrevista com o diabo. Gente, é muito interessante, né? Porque ele faz isso de uma maneira lúdica e traz muitas respostas para a gente. Então, eu convido você a pesquisar aqui no YouTube, Mais Esperto que o Diabo, comprar o livro para prestigiar o autor e ir ouvindo para o trabalho. Tudo que eu aprendi, muita coisa que eu aprendi foi assim. Eu colocava o fone, ia fazendo meus trabalhos, eu ia fazendo meus trabalhos na rotina, ia colocando, aplicando, escrevendo. Então, Napoleão Hill, ele simula nesse livro uma entrevista com o diabo, para trazer para nós, o público dele, essa parte lúdica do treinamento mental com a rotina, esse mastermind com a rotina, essa vida que às vezes a gente entra no automático e acaba caindo em coisas que não eram mais para a gente cair. Entende? Acaba se sentindo mal, sobrecarregado. Então, eu vou começar aqui pela leitura e ele começa se apresentando pro diabo, né? Então ele fala, descobri, ó, gente, eu tenho um TDAH, então eu sou meio ruim de leitura, hein? Então aqui é mais para a gente compartilhar e crescer juntas. Mas é para eu trazer a essência do negócio aqui para você no treinamento mental. Então, ó, descobri o código secreto do qual obtive através dos seus pensamentos. Ele fala muito diabo. Eu vou fazer uma pergunta simples e exijo as respostas verdadeiras. Está pronto para essa entrevista, seu diabo? Como ele já entrevistava pessoas há 20 anos, ele falou, bom, vou fazer uma entrevista com o diabo. Gente, isso, você imagina, em 1928, como isso era retrógrado, se hoje a gente tem milhões de tabus, então ele pegou essa parte lúdica para trazer para a gente. E aí ele coloca a resposta. Sim, estou pronto, mas você se dirigirá a mim como Vossa Majestade. E aí ele pergunta para o diabo, com que direito você exige que eu dirija a você esse tratamento, Vossa Majestade? E o diabo responde, você deve saber que eu controlo 98% das pessoas desse mundo. Não acha que isso é um motivo suficiente para você me chamar de Vossa Majestade? E aí ele pergunta, comece me contando onde você mora e descreva a sua aparência física. E aí o diabo diz para ele, aparência física? Eu não tenho corpo físico. Não sou uma besta com um garfo e um rabo. Eu consisto na energia negativa e ocupo metade de cada átomo de matéria física, de cada unidade de energia mental e física. Então, ele diz que ele toma conta da nossa mente, do nosso corpo, através da nossa negatividade. E aí ele continua, né? Tem essa parte primeira de introdução, ele fala, a Vossa Majestade ocupa somente metade da minha energia da matéria, e quem ocupa outra metade? Aí ele diz, a outra metade é ocupada pela minha oposição, chamada Deus. Eu represento o lado negativo de tudo, incluindo pensamentos negativos de vocês, humanos. A minha oposição controla o aspecto positivo. A Vossa Majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana. Descreva. Aí ele diz, um de meus instrumentos mais astutos é o medo. E planto sementes de medo que crescem com pensamentos negativos.
Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda de um amor e da velhice e da morte. Então, ele continua aqui nessa entrevista e ele diz e pede para ele como ele faz tudo isso, né? Então, já traz uma reflexão para a gente, daí da gestão emocional, que é, muitas vezes, que é o que eu queria trazer aqui, e no final do vídeo eu vou te dar uma ferramenta para você começar a controlar isso. Acabei de ter ideia aqui de dar uma ferramenta para você, então fica até o final, curte o vídeo, se você ainda não curtiu, eu vou te dar uma ferramenta para você lidar com isso. A gente não, né? Eu tenho muito autocontrole hoje, mas às vezes caio em algum medo. Hoje eu já tenho a consciência de buscar, opa, tem a ver com essa memória, tem a ver com essa fase da minha infância que eu tive alta carga emocional de medo. Então, hoje, como eu já busquei muito autoconhecimento, eu consigo identificar mais rápido. Mas quando você não identifica, muitas vezes você fica imersa no problema, alimentando negatividade. Então, vou dar um exemplo. Eu estava esses dias com uma aluna e ela me mandou uma mensagem que ela está começando a ficar tumultuada. Porque eu estou com muita coisa na minha cabeça e eu descobri uma dívida que está no meu nome, que eu acho que foi meu pai que fez, em 2014. Aí eu virei para ela, e ela também já está muito tempo no autoconhecimento, e assim, presta atenção. Você está há um mês de brilhar, entregar o seu trabalho, fazer um trabalho excelente, criar uma nova rota para sua vida, entregar a melhor tese que você vai entregar. E você jura que você está preocupada com uma dívida de 2014, que depois você pode ir lá, parcelar, que você não vai resolver nada agora. Percebe como o nosso corpo, baseado nas memórias que a gente tem aqui registradas, ele começa a criar mais problemas quando a gente está com uma demanda da onde a gente pode sair de um grande problema. Então, você vai brilhar, você vai ter uma fase bem sucedida, mas aí seu corpo já começa a ter saudade daquela emoção viciante de problema, de preocupação. E aí ele começa a trazer medos, a trazer memórias, gerem aquelas emoções disfuncionais e você alimente mais medo. Então, percebe como tem tudo a ver com o que ele está falando aqui? E aí, aqui depois, ele pergunta assim, né, para o diabo. Eu vou falar pergunta e vou fazer um comentário. Como a Vossa Majestade adquiriu força de maneira que a mantém? Eu vou me apropriando do poder da mente das pessoas, dos humanos, a sua energia vital, né? Ele se apropria da sua força, da sua mente e da sua energia vital, que eu acabei de falar. Você fica jogando a sua atenção em problemas, em coisas que você não vai resolver. Então ele fala, me apropriando do poder da mente dos humanos. A minha maior arma é a pobreza. A pobreza tira os homens da capacidade de pensar. Você vira uma presa fácil. Outra grande arma é a doença. Um corpo doente desencoraja um bom pensamento. Então, gente, essa pergunta aqui tem tudo a ver com a PNL, que é treinamento mental. Quando nós temos muitos problemas financeiros, muitas memórias de dor da infância, de problemas financeiros, e a gente não tratou isso, não trabalhou, a tendência é que a gente fique olhando para o problema, crie mais problemas, né? Você vai criar mais dívidas, mais falta de prosperidade, e vai jogar o seu corpo no sentimento de sobrevivência. E aí, você vai falar disso, você vai sentir muito mal. Isso cria um corpo, adoece seu corpo, porque seu corpo fica viciado naquilo. Percebe? Então, ele fala aqui que a maneira que ele manipula as pessoas, a negatividade, a falta de gestão emocional, é a pobreza e a doença. Eu conto aqui no canal, e conto lá no Instagram, me segue lá quem gosta também de conteúdo, mostro lá receitas da minha família. Eu conto lá. E quando a minha irmã ficou doente, ela teve câncer no ano passado, ela faleceu. E ela não tinha gestão emocional, assim como eu, nós viemos de infâncias disfuncionais. E aí, quando ela adoeceu, o corpo dela, no efeito da quimioterapia, sem forças,
não tinha força para trabalhar essa gestão emocional. O pensamento fica enfraquecido, o seu corpo perde a força. Olha a importância de você cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos, colocar numa rota melhor. Porque excesso de cortisol, de estresse, adoece você, mata. E aí, você, sem gestão emocional, começa a não ter resultados e ficar com a sua autoestima pior, mais baixa ainda, porque a autoestima, pensa que a autoestima é um pacote emocional. É um pacote emocional que envolve várias emoções que você adquiriu na vida, resultados que você tem. Então, eu também conto aqui que o fato de eu ter tomado uma atitude de sair de um relacionamento que estava disfuncional e tóxico é autoestima. Ah, mas você ficou destruído emocionalmente. Ah, mas você tem que fazer tudo. Ah, você tem que começar do zero. Mas, mesmo eu estando uma péssima, um sentimento, uma falta de esperança no futuro, naquele momento, aquilo, mesmo sendo tudo isso, o que eu tinha de recurso emocional me deu forças, porque eu tinha dentro do meu ser um sentimento de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava deixando de me relacionar com a toxicidade, agora para olhar o que eu precisava mudar. Agora para olhar o que tinha causado aquilo na minha vida. E pensamentos e crenças que vinham lá desde a infância, do que eu tinha visto, assistido, tinham causado aquilo. Entende? Então, mesmo estando sem recurso emocional, que para o mundo era ruim, aquilo foi o que me deu força para continuar. Então, foi com essas emoções que eu tinha, ali quando eu conheci o treinamento mental, que eu comecei a me tratar. Então, o que era ruim? Tristeza, depressão, ansiedade, disfuncional, era a minha energia, era o que eu tinha de recursos para caminhar no deserto e sair do deserto. Então, hoje eu ensino isso para as meninas. E eu tenho isso no método Voe, que eu mostro para elas como começar a regular o seu humor, para depois você ter melhores pensamentos e assim um melhor temperamento, temperar as coisas de forma mais leve, para assim você criar ali a personalidade que você deseja. Porque nada mais é do que ele falou aqui. O controle da sua mente você vai pegar de volta. Você vai tirar de tudo que te ensinaram. Medo, traumas, dores e dramas, entende? Você vai tomar o controle da sua mente e vai começar a gerar, agora, a neuroplasticidade que você precisa para ter o que você deseja. E a pergunta é, o que você deseja? Qual é a rota que você deseja caminhar na sua vida? Vamos voltar aqui para você ficar mais esperta e começar a estruturar a sua rota? Depois você me fala aqui se tem a ver com o que eu li aqui para você, tá bom? Então, aí ele pergunta para você na gestagem qual é a maior forma, e aí eu vou parar aqui e depois eu faço um outro vídeo para a segunda parte. Qual é a maior forma, se um vídeo fica longo, ninguém assiste. Depois me comenta aqui. Qual a maior forma que ele usa para pegar o medo, a negatividade e governar a sua mente? Tirar você da sua energia, sugar a sua energia vital com a negatividade, né? Drenar você, deixar você sem força para você pensar num sonho seu, num futuro, num novo trabalho, numa pós-graduação que você queira fazer. Para você investir energia mental num sonho seu. Então, ele está falando aqui, ele faz essa pergunta para ele. Qual é a maior forma, né? Ele começa aqui. Diga para mim, qual o seu maior truque de inteligência para capturar as pessoas? A minha arma mais poderosa é o hábito da alienação. Uma pessoa começa a se alienar para as portas do que eu costumo chamar de inferno. Tempestade mental. Você começa a se alienar dentro desse monte de problemas. Você começa a olhar só para o problema. Você começa a não ver solução nem esperança para você.
Porque você olha para o presente e você não gosta. Você olha para o passado, que é a sua base, que nem eu falei, ó, o que eu tinha, ressentimento, medo, dúvida, rancor, sentimento de vingança. Você olha para tudo isso e não gosta. Aí você olha para o futuro e fica sem esperança. Então você começa a se alienar. Então, ele pergunta aqui, né? E aí eu vou parar aqui, depois eu gravo um outro vídeo para gente. Quais os hábitos mais comuns pelos quais a vossa majestade controla a mente das pessoas? E ele diz: o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria. A luxúria, que é o que a gente vê hoje, né? O não devo, mas vou fazer o que eu quero. A vingança, que é o que eu falei, eu fiquei ali com aquele sentimento, né? De raiva, vingança, ressentimento. Raiva, ódio, vaidade e preguiça. Então eu conto aqui, gente, que quando eu comecei no treinamento mental, tinha muito menos conteúdo disso. E aí eu encontrei a PNL, o treinamento mental. Mas por que que eu encontrei o mestre? Porque eu estava pronta como discípula. Eu queria muito limpar o meu rancor. Quando eu vi que eu estava autodestruindo a minha vida de tanto rancor, eu comecei a falar, não, isso aqui não tá bom. Eu quero sair dessa toxicidade. Eu quero sair desse sentimento de que tá acabando com a minha vitalidade. Eu não tenho mais alegria para nada. Então, ali, naquele momento, e é esse exercício que eu quero dar para vocês no vídeo que eu falei, que aí a gente vai trazer mais leituras aqui desse livro, pro treinamento mental, eu escrevi pautorando fora a minha vida destruída, a minha família, tudo assim, ó, tudo que eu tinha construído no decorrer de 19 anos. E quando eu vi que eu não estava mais feliz, eu me olhava no espelho, eu só via ressentimento, mágoa, dor, eu decidi que eu iria perdoar por mim, por eu merecer, refazer a minha vida e restituir as minhas emoções. Ali eu decidi a rota. Então, eu falo torando fora, só. Nada fora com os erros que eu tinha decidido. E aí, eu fiz esse exercício que eu vou ensinar para vocês. Eu coloquei no papel o meu alvo. E qual era o meu alvo, Vera? O meu alvo era o seguinte: eu tive, como pessoa merecedora, um marido bom. E agora terei um ex-marido bom para mim. Vou respeitá-lo e ele irá me respeitar. E nós iremos criar as nossas filhas com amor e dignidade. A partir do momento que eu, Vera, entendi que eu não ia dar conta de amar mais aquele homem com o respeito que eu sempre amei, com a dignidade que eu sempre amei, com carinho, que eu sempre fui uma mulher que eu cuidava, eu era chata às vezes, como toda mulher, mas eu era uma pessoa atenciosa, que cuidava de tudo. Quando eu percebi que eu não ia mais conseguir dar a ele o que ele merecia, que eu falei que ele merecia, que era o que eu acho que toda pessoa no relacionamento merece, que a minha vida ia virar um inferno, igual eu virei, igual eu vi na minha infância. Quando eu percebi isso, eu falei, chegou, eu não estou mais me reconhecendo como pessoa alegre que eu sempre fui. Eu decidi ali que eu iria caminhar no deserto. Antes eu fiz uma oração e falei com Deus, de Deus, eu quero isso, isso, isso para minha vida. E aí eu ouvi, vá, vá. E aí eu até brinco com as meninas aqui e conto lá no Instagram. Eu falo assim, então tá, vai, até quarta-feira, se acontecer isso, medo. Ó, medo e negatividade. Aí eu falava assim, eu fico, tá bom, eu vou fazer isso acontecer. Então, eu não tinha uma mentalidade amorosa naquela época, porque eu tinha, não é que eu gostava, eu tinha medo de perder, entende? Eu não tinha uma mentalidade amorosa e eu queria resolver a minha vida dentro daquela consciência limitada minha. E aí, eu percebi, aí acontecia tudo que eu tinha falado, que se acontecesse até quarta, acontecia, gente, a porta batia, a janela batia. E aí eu falei, bom, vou ter que entrar no deserto. O que eu tenho para entrar no deserto de recurso emocional? Hoje eu sei, eu tinha raiva, ressentimento, ódio, amargura. Então, eu falei, eu vou restituir as minhas emoções, eu vou restituir a minha vida. E eu estou indo, primeira rota minha,
era restituir a minha relação como agora ex-mulher. E aí eu descobri várias coisas, que eu não estava nem no meu papel de mulher, que eu não tinha ido ainda para o meu papel de mulher, que eu era uma menina ferida, né? Por conta do pacote emocional que eu tinha trazido da casa dos meus pais. Eu descobri muita coisa no deserto. Mas foi uma decisão que me fez sair. Eu falei, eu vou para o deserto e eu vou restituir as minhas emoções e com este homem agora terei uma boa relação com o ex-marido. Então, eu entendi que eu já não ia mais conseguir confiar nele, que eu não ia conseguir ficar com uma pessoa que não queria mudar, ficar com uma pessoa que estava me desrespeitando. Então, ali, naquele momento, foi uma decisão muito difícil. Depois vieram as duas pandemias, então, eu fiquei as duas pandemias sozinha. Então, o que eu quero contar aqui para vocês que o deserto às vezes não vai ser fácil, mas foi uma decisão, eu coloquei no papel. E é isso que eu quero convidar vocês aqui hoje, para vocês começarem a ter gestão emocional. Qual é a rota de vocês da vida afetiva? Então, ali na minha vida afetiva, na minha rota, eu falei, eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que me respeite e eu respeite e admire. Eu, na minha vida familiar, porque não é porque você se separou que você não tem mais uma constituição família, você tem duas filhas, você tem que criar essas filhas para eles entenderem o que é respeito. Então, a vida ali familiar, eu quero criar as minhas filhas com respeito, respeitando ele como ex-marido e tendo uma boa relação. Aqui, por conta dele, porque ele queria viver assim, não. Porque eu queria ter gestão emocional para refazer a minha vida. Então, para você ter gestão emocional, e hoje é isso que eu quero convidar você a esse exercício, você tem que ter uma rota. Porque no deserto, ali, quando eu estava caindo milhões de vezes, que eu caía, xingava, brigava, o pau torando fora, o pau comendo e eu ia, alimentava o espírito, voltava para a rota, eu tinha uma rota para ir. Eu estava caminhando, saindo do inferno, da porta do inferno, que eu tinha criado. Como que eu criei isso, Vera? Acreditando em tudo que eu acreditei, tendo ações e atitudes que não cooperavam para o meu auto-amor, me depreciando, não vendo valor em mim, sentindo culpa por ser quem eu era. Então, todas essas atitudes, ações, pensamentos, sentimentos que eu tinha ao meu respeito, a minha família, cooperaram até a porta do inferno que eu fui caminhando. A minha cama estava no inferno. Então, é isso que eu quero convidar vocês a refletirem aqui. Baseado em tudo que a gente ouviu aqui no vídeo. O que eu quero para ter gestão emocional? O que eu acho que hoje, no meu ambiente, está causando essa disfunção, essa desregulação emocional? Está me fazendo não ser esperta? Está me fazendo ficar alimentando negatividade e medo? Está me fazendo me ver com desvalor? Está me fazendo não me ver com amor? Está me fazendo não ter sabedoria? Então, quando eu comecei a melhorar, quando eu comecei a silenciar, o pau torando fora, eu comecei a silenciar e olhar o que eu estava sentindo. Eu estava me sentindo péssima, eu estava me sentindo que eu não era boa o suficiente, eu estava me vendo, quero mostrar aqui para vocês, no método no olhar do outro. Eu estava me vendo no olhar do outro. Como você se vê no olhar do outro? Então, se a pessoa já não tem o valor que você tem, ainda está se vendo através do olhar dela, ó, no método Boa, eu explico para as meninas o que é o método Boa. Ó. Aqui, ó, quando eu me sinto confiante, eu vou trazendo minha dor para o presente. Eu estava aqui, ó, rodando no meu seio familiar ainda, ó. Eu estava rodando em torno do meu marido, do meu ex-marido, na época meu marido. Eu ficava rodando em volta dele. Meu centro não era meu centro de amor, de auto-amor. Era aqui, ó, meu centro, ó, gente. Era aqui nele. Era aqui nesse hominho. Eu ficava rodando aqui, ó. Eu chamo meu voo, ficava aqui. Era o que ele ia comer, o que ele não ia comer, o que a gente ia fazer, o que a gente... Eu não tinha uma vida. Eu não alimentava meu ser. Entende? Então eu ficava rodando ali em volta dele, baseado nas memórias que eu tinha aprendido desde a infância. Entende que é uma reconstrução? A sua gestão emocional é uma reconstrução do que você acreditou. E naquela mentalidade, eu não ia conseguir. Eu tinha crenças
muito ruins a respeito de mim mesmo, uma autoimagem falha. Percebe? E por que eu estou trazendo tudo isso com você? Porque eu tive que ser mais esperta do que tudo isso que estava acontecendo fora para seguir a minha rota. Para entender que a gestão emocional, a minha saúde mental, a minha saúde corporal dependia de tudo isso. E era uma reconstrução que tinha que acontecer aos poucos, por isso você tem que treinar a sua mente. Porque o seu corpo acorda no passado todos os dias. Ele acorda nas memórias que fizeram você, desde a infância, sentir raiva, vingança, vaidade, preguiça, avareza, ganância, luxúria. Entende? Então, eu tinha muitos julgamentos do meu pai que me fizeram acreditar que homem era isso, aquilo. E eu estou contando toda essa história aqui para vocês, que eu conto para as minhas alunas. Mas o que eu quero que vocês adquiram a leitura desse livro hoje é que vocês vejam que as nossas emoções, a negatividade que a gente vê no mundo fora, tem muito mais a ver com as memórias que estão impressas aqui. Então, você ter uma rota, colocar essa rota no papel e falar: eu vou ter um relacionamento de valor, eu vou me ver com amor, eu vou cuidar das minhas emoções e das minhas palavras. As suas palavras criam gatilhos emocionais no seu corpo. Então, a história que eu contava tinha muito mais a ver com as memórias que estavam aqui registradas e não estavam ressignificadas, do que necessariamente com a verdade sobre mim. Então, hoje, a Vera que está aqui para vocês, eu podia contar duas histórias. Uma história triste, da qual eu ia disparar milhões de sentimentos e emoções dentro do meu corpo. Eu tenho milhões de situações e memórias que foram ressignificadas. Ou eu posso contar uma história para vocês da mulher que conseguiu restituir as suas emoções e está aqui ensinando você a restituir as suas emoções. Eu criei o método Voa e está aqui, ó, eu vou deixar o link aqui para vocês. É validar e observar as suas emoções. É validar, é para você ter uma rota clara, para você criar uma nova gestão emocional, uma nova autoestima na sua vida. Porque é isso que vai fazer você se ver com valor, você se ver com autoconfiança, para criar, sim, um presente mais digno e assim você ter tranquilidade, sobrar energia, gestão emocional para você lidar com os desafios que você vai ter na rotina acontecendo e ir caminhando um passinho de cada vez para o seu futuro. Então, comece por esse exercício. Decida. Não é o como, você não precisa pensar agora. Decida e tudo virá até você. E é isso que eu desejo a você. Gestão emocional, que você seja mais esperta que o diabo, que você leia esse livro, busque aqui no YouTube, leia, busque autoconhecimento e acredite na rota que você deseja para a sua vida. Então, deixa seu comentário se você vai escrever a sua rota aqui e me fala, velho, eu vou escrever minha rota porque eu estava tão sem esperança na minha gestão emocional, no controle, no governo da minha mente, no comando do meu corpo. Eu vou tomar esse comando de volta. Deixa aqui nos comentários e me fala, eu vou escrever o meu alvo, eu vou caminhar por uma rota e vou reconstruir a minha vida aqui no presente. Fique bem e obrigada por ficar aqui no vídeo.